Deus é o centro de todas as coisas. E quando nós buscamos a Deus, Deus nos cobre. Amém? Então, o que acontece? Nesses ciclos de crise que sempre existiram, a solução sempre foi buscar a Deus. Então, nós estamos nessa série que nós estamos fazendo, que eu acabei dando o nome, uma mensagem apostólica, e é essa realidade. A mensagem apostólica, ela mexe, ela enxerga a estrutura do problema, e ela tenta dar a direção e ajustes que são, que para a reação imediata parece sem sentido, parece que, isso aí o que vai mudar? Não vai mudar nada. Mas é exatamente isso, o Evangelho é simples, são pequenos ajustes que nós fazemos, nós nos reposicionamos no nosso coração, na nossa vida, e vivemos a vida de fidelidade a Deus, porque a maior parte sempre é a parte de Deus. O que nós temos que ver é ser fiéis. E se você lembra, nas primeiras crises, que era a época de Noé, o que a Bíblia fala? Havia violência, a terra estava cheia de violência e corrompido o coração. O que é isso? Quando ele usa essa expressão estava cheia, é que a corrupção foi enchendo. A violência foi enchendo alguma medida de Deus. Amém? Vai enchendo, vai enchendo. E Deus fala por 2 vezes ali em Gênesis 6. A terra estava corrompida, estava cheia de violência. Cheia, ele usa essa expressão, se encheu. Parece que chega uma medida, que tem uma geração que transborda, e aí Deus diz, eu vou ter que resolver essa situação, porque vai contaminar e estragar toda a minha criação. Então a disciplina e a correção de Deus é para o bem nosso. Amém. Então, o que acontece? Essa é a realidade das crises que existem. Hoje, a sensação que tem é que esse caldeirão está se enchendo. Amém. As pessoas largaram Deus de mão. Parece que vai indo, a terra está cheia de corrupção, cheia de violência, cheia de desdém para Deus. Deus não existe. Amém. Então, essa medida está cheia. E a mensagem apostólica, a mensagem que Deus traz, que aconteceu com Gideão. O povo clamou e Deus enviou um profeta. E disse isso. Então, 2 Crônicas 20, vamos ler de novo esse texto, só para você deixar registrado. 2 Crônicas, que tem sido a base dos nossos últimos encontros. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nesse momento de crise, e essa era uma crise que Josafá estava enfrentando, a crise que Noé estava enfrentando, a crise que Jeremias estava enfrentando, a crise que a igreja primitiva estava enfrentando, todas as crises. Crede no Senhor e crede na direção profética, apostólica, e prosperareis. Então, a resposta sempre vai ser isso. Nós vamos buscar Deus e ver o que Deus tem a dizer nesse contexto todo que nós vivemos. E o versículo 26 é o que nosso Deus sempre faz. Levou eles para o vale da bênção. Amém? É impressionante que Deus não faz. Ele não tem solução meia boca, assim, eu não vou dar um paliativo para vocês, não, ele sempre faz, ele é exuberante, ele é abundante, ele levou para o vale da bênção, disse assim, que riquezas em abundância eles acharam, eles estavam numa crise, meus irmãos, e aí leva para o vale da bênção. Então, as histórias bíblicas mostram que Deus salva e salva bem, bem salvado. Amém? Ele sabe salvar bem, bem salvado. Amém? Ele não deixa dúvida de que quando Ele põe a mão, Ele sabe fazer e sabe fazer bem feito. Amém? Então, são declarações, as histórias bíblicas são testemunhos de que quando o homem tira Deus de mão, as coisas ficam ruins, bem ruins. Mas quando Deus entra em cena, as coisas ficam boas, bem boas, além do que nós podemos pensar ou imaginar. É como se nós tivéssemos dito assim, se você fosse perguntar para Josafá ia dizer assim, tá, e esse negócio do Vale da Bênção? Olha, sinceramente não precisava, a gente estava apertado. Simplesmente, se Deus tivesse nos livrado, já seria bom.
Amém. E nós somos assim, nós somos de tal maneira, muitas vezes apertados com as situações, se Deus fizer, amém, Deus, eu estou orando pelo livramento. Eu não orei pelo vale da bênção. Amém. Ele não estava crendo pelo vale da bênção, ele estava crendo por um livramento. E, meus irmãos, isso é o que significa ele é capaz de fazer infinitamente mais. O que nós precisamos é a nossa pequena fé pelo livramento, é buscar a Deus, é sermos fiéis, amém? É sermos fiéis no pouco, sermos fiéis na área que Deus nos deu, sermos íntegros. E eu estava citando a história de Noé, no meio de uma situação, numa vida corrupta, num mundo corrupto e cheio de violência, Noé achou graça, porque ele vivia uma vida íntegra, ele era justo numa geração corrompida. Então, o meu ponto número 1 nessa manhã sempre vai ser, e a mensagem apostólica, ele sempre vai nos chamar a voltar a sermos fiéis nas coisas elementares da nossa fé. Amém. Você é fiel a Deus nas coisas elementares da nossa fé, na base, nós falamos desses fundamentos. Crede no Senhor e continua crendo no Senhor. A mensagem do Evangelho não mudou, é a mesma. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Coloca a tua fé em Deus, coloca a tua fé em Deus, te apoia nele, amém? Ele é a solução, ele tem solução, a palavra dele é superior. Honra, adora a Deus, ama a Deus de todo o teu coração. Essa é a mensagem simples, ama a Deus. Pastor, o que eu faço no meio desse caos? Ama a Deus, faz que nem Noé. Amém, continua, amém, honrando a Deus, continua erguendo o altar, continua treinando teus filhos, continua adorando a Deus, continua lendo as Escrituras, continua congregando, continua tomando a ceia, continua amando a Deus. Amém. Tá, mas pastor, isso aí não vai mudar nada. É exatamente isso que muda, porque é a nossa fidelidade a Deus que Deus está procurando. Deus está procurando corações que adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando corações fiéis. Amém? Corações que no meio da crise, fora de crise, eles estão sempre dizendo assim, Deus é o primeiro para mim, quando as coisas estão fartas e quando as coisas estão escassas. Eles estão sempre buscando a Deus, sempre amando a Deus. Então, o que Deus está olhando? Deus está olhando do céu pessoas que estão sendo fiéis a Ele, onde Ele possa, amém, mostrar os seus segredos, mostrar-se forte. Fidelidade a Deus, preservar um coração íntegro, fazer as coisas básicas do Evangelho, é o grande receita para nós. Amém. Só que nós ficamos tão impactados pelo tamanho do gigante, que é o que você faz? Você tenta resolver o problema com as tuas próprias forças e esquece de fazer o simples e deixa a tua casa descoberta. Essa é a mensagem apostólica. Vidas bem estruturadas, o que é isso? Senão você faz aquelas coisas, as estruturas da tua vida, a base da tua vida espiritual está no lugar. E meus irmãos, uma das coisas que nós citamos, anda em perdão de pecados, é uma das coisas, amém, é uma das sinais, eu quero reafirmar isso. Amém? Se o Espírito Santo de Deus te convence de algo, amém, acerta com Deus, te arrepende e anda em perdão. Isso é central, é um dos pilares, porque nós temos o suficiente para nos ofendermos nesse momento. Essa é uma das maneiras que você preserva o teu coração. Mantenha o teu coração puro. Perdão. Essa é a razão da bênção da mesa do Senhor. Você perdoa, você abençoa, você pede perdão, você acerta a tua vida com Deus regularmente. Mantenha o teu coração puro. Não deixa nada. Amém. É um tempo de desintoxicar. Coisas do passado, coisas que o pessoal... Deixa ele bem limpinho. Amém. Porque essa fidelidade de você fazer só isso é que prepara o teu coração para o anjo do Senhor aparecer. Lembra? Gideão estava sendo fiel, preservando as coisas dele. O que aconteceu? Quem recebeu a visitação? O Gideão. Quem recebeu? O íntegro. Quem recebeu? O fiel. Amém. Quem recebeu a visitação? Zacarias. Zacarias e Isabel. Quem eram elas? Pessoas que estavam vivendo integramente. Amém. Você olha o que Deus faz. Amém. Deus procura corações. Atos 27. Então, um dos componentes
dessa mensagem apostólica. Lembra, dá uma mensagem estrutural e apostólica para essa hora. Amém. Eu creio que está nesse aspecto de Atos 27 que Deus me lembrou. E eu lembro que no início da pandemia, a gente nem sabe, foi no ano de 2000, tá, também há 100 anos atrás, porque é isso, o objetivo das crises é não terminar, vocês sabiam disso. O objetivo é um prato cheio para levar adiante todos os desejos malignos. É um prato cheio. Mas eu me lembro, um dos primeiros textos que Deus deu, vocês vão lembrar, é esse Atos 27, onde diz assim: a jornada vai ser trabalhosa, com dano físico, material e de vidas. Então, se você olha Atos 27, versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Amém. E tem sido, eu vou dizer para vocês, tem sido uma viagem trabalhosa e com perdas. Amém. Essa tem sido a realidade. Com dano e muito prejuízo. Não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Ele está dizendo, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. E foi o texto que Deus me deu nisso. Amém. Paulo estava nessa missão de ir até Roma. Ele tinha uma missão. Deus disse: tu vai até Roma, diante de César. Então o que acontece? Não importa. Essa é uma das bênçãos da nossa vida. Quando a gente sabe para onde nós estamos indo, não interessa a tempestade que vai vir. Deus vai nos fazer chegar onde nós temos que chegar. Amém? Então não te entrega antes do tempo, ok? Amém? Que o espírito de Gideão esteja sobre você. Não te entrega. Amém? Tem muita coisa a fazer, tem uma carreira. Amém? Não deixa teus sentimentos ficar entregues, se aposentar mais cedo. Não tem essa conversa. Amém? Tem muito trabalho a ser feito nessa hora. Amém? E aí o que acontece? Paulo dá o alerta que a jornada vai ser complicada. E ele diz assim: eu sugiro não sair do porto, porque vai ser complicado. Versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. E é o que nós estamos vivendo. Amém? As pessoas estão dando mais crédito a um monte de gente, mas elas não estão ouvindo a voz apostólica, a voz profética de Deus nessa hora. Por quê? É loucura, não faz sentido. O piloto sabe mais, o mestre do navio, amém? Essas pessoas sabem mais como é que conduzir um navio, amém? Ministros de economia, governantes, amém? Presidente do FMI, lógico, amém? Da OMS, amém? Da Organização Mundial do Trabalho, das Nações Unidas, amém? Essas nações sabem tudo, amém? Amém? É lógico. Não, essa é a hora de ouvir a voz apostólica, amém? A voz de Deus na igreja, amém? Assim diz o Senhor, esse é o coração de Deus. E aí, dá tudo o que dá, amém? Aí, dá um trabalho enorme. Olha o que fala aqui: açoitados severamente pela tormenta. Eles foram jogados, amém? Imagina, eu estava tentando, não sei se vocês já andaram de navio, barco, alguma coisa, amém? Da experiência talvez do cisne branco. Mas imagina você estar no cisne branco. Açoitados pelo vento, amém? E você, quem não gosta de água e barco é complicado, amém? Lançamos a armação do navio ao mar. Eles estavam nas piores. Não havia sol nem estrela durante 13 dias, caiu a tempestade e toda a esperança, versículo 19, 20 diz assim: e afinal toda a esperança de salvamento se foi. Amém? Deu. E aqui é algo que para mim me chama a atenção. Amém? Esse é onde Deus me destacou. E eu creio que é uma palavra de Deus para nós. Ele disse: o que o Paulo estava pensando? Que as pessoas estavam sem comer. Olha a lógica dos pais, a lógica de Deus. Ele ataca em coisas que as pessoas não estão dando bola. A última coisa que eu estou pensando é comida. E Paulo está dizendo assim: não, vocês estão sem comer, vocês precisam comer.
Paulo, pondo-se em pé, disse: Senhores, na verdade, vocês deviam ter me ouvido, né? Essa é uma daquelas boas. Eu te disse, eu te avisei, né? Essa é daquelas boas que muitas vezes a gente quer fazer, mas não fala, né? Mas Paulo fala, então tem base bíblica. Eu te falei, amém? Era preciso terem me atendido e não partir, para evitar essa perda e dano. Então, isso aqui que vocês fizeram, e essa perda que nós temos, está na conta de vocês. Paulo está deixando claro. Eu avisei, vocês não saiam. Amém? Quantas coisas Deus nos alerta, meus irmãos? Quantas coisas não faz, você recebe conselho, você vai lá e faz. E aí você tem perda, e você vira... E Paulo deixa claro, isso aqui, essas perdas podiam ter sido evitadas. Tem perdas na nossa vida que podem ser evitadas. Existem perdas na nossa vida que podem ser evitadas se a gente ouvir a voz de Deus. Mas agora vos aconselho bom ânimo, pois nenhuma vida se perderá. Por que nenhuma vida? Porque o anjo do Senhor apareceu para mim. E diz: Paulo, não temas, é preciso que compareça. E por sua graça ele te deu todos os que navegam contigo. Olha só, a palavra de Deus, no momento de crise, no momento de caos, o que acontece? Deus sempre visita, Ele acha um coração que está aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. Um anjo aparece para Paulo e diz: não te preocupa, todos os que estão aqui vão ser salvos. Lembra, não havia mais esperança de salvamento. Essa era a visão humana para nós. Amém? Essa era a visão. E, meus irmãos, essa é a visão que nós estamos vivendo hoje. Mas o anjo do Senhor apareceu, não te preocupa, Deus está com vocês, amém, e eu vou levar vocês até o final de onde tem que levar, e todos vão ser preservados. Ninguém vai se perder nesse caminho. Amém? Ninguém vai se perder nesse caminho, por sua graça. Portanto, o Senhor os tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que se sucederá do modo que Ele falou. E, meus irmãos, quão importante é você dar mais peso ao que Deus diz. Deus falou... E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu confio, Paulo deixou claro, eu confio que se sucederá do modo que me foi dito. Amém. Ele tinha um centurião, ele estava preso pelo centurião, tinha o mestre do navio, tinha o piloto, tinha todo mundo, e ele diz assim: eu não me interessa o que estão dizendo. Deus falou. Amém? Deus falou. Porém, é necessário que nós vamos dar numa ilha, nós vamos se arrastar, nós vamos cair em algum canto aí. Agora, meus irmãos, tenta entender o seguinte: a viagem foi trabalhosa, não foi fácil. Não é fácil. Então, se você está esperando assim, no meio dessa bagunça, né, nesse caos que nós estamos, que vai ser fácil, não, esquece. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Nós vamos ter desafios, mas a Bíblia tem de bom ânimo. Onde é que o Espírito de Deus atua? Ele atua no nosso coração, lá no nosso interior, diz assim: não importa o que vai vir. Amém? Nós vamos guardar esse negócio aqui, nós vamos guardar no lagar, nós vamos semear desse jeito, nós vamos defender. Tem de bom ânimo. O que o Espírito de Deus quer operar em nós é essa realidade do ânimo no nosso coração. Amém? Amém? Nós precisamos sempre, é isso que Deus faz, sempre que você anda com Deus. Eu não sei como nós vamos fazer, mas, amém, eu sei que Deus tem algo. De bom ânimo. Ele está mexendo no nosso interior, encorajando você. Amém? Te animando. E aí tem um naufrágio, lançaram prumo, bateram. Amém? Os marinheiros queriam fugir, amém, se atirar. Amém. Em outros momentos, o pessoal diz assim: mata os prisioneiros. Mata os prisioneiros para desafogar a carga. Amém. É isso. É isso que nós temos. É isso que o pessoal do topo vai dizer assim. Amém. Joga a carga primeiro. Depois que não der a carga, joga os prisioneiros. Amém. É isso. Esses cientistas malucos aí, que estão inventando coisas. Amém. É isso que eles têm em mente. Tem muita gente no planeta. Amém. E aí, versículo 33. Essa é para a gente concluir. Essa é a minha palavra dessa manhã. Versículo 33. Paulo rogava que eles comessem. Amém. Eu fico impressionado. Em toda essa cena, a preocupação do Paulo é que eles comessem.
Amém? É benção? Eu acho uma benção. Amém? É uma benção isso, porque nós estamos preocupados com 500 coisas e Paulo diz assim, come. Amém? Eu me lembro uma vez que eu disse assim, ó, eu já dei esse conselho uma vez para uma pessoa. Uma situação de casamento complicado, um estresse. Você pega esse dinheiro, vai comer uma pizza com a tua esposa. Amém? Saia fora. Amém? Porque sabe o que acontece? A gente fica tão entretido com certas coisas, porque Paulo já tinha dito, Deus vai nos salvar nessa hora. Está resolvido, o assunto está resolvido, Deus vai cuidar de nós. Aí o que acontece? Se você não comer, você morre não pelo caos, mas pelo teu... Amém? É isso que o inimigo faz. Amém? Você morre pelo lado errado, amém? Não pela crise. Amém? O inimigo é interessante, ele faz. Por isso que a Bíblia diz, crede em Deus. No momento que você crê em Deus, você sabe que você está seguro e você vai completar a tua tarefa na terra. Amém? O que você precisa agora? Ouvir a voz profética para navegar no meio da crise. E a instrução apostólica era come. Come. Te alimenta. Já 14 dias, olha só. Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Amém? Ele fica batendo nessa tecla. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Amém? Olha só, olha a lógica da instrução divina quando ele vem para nós. A tua segurança depende de você sentar e comer agora. Você não está entendendo? Nós estamos no meio de uma crise, eu preciso fazer assim. Não, a tua segurança depende de você parar isso e comer. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha onde nós estamos. É o estresse de estar inseguro de que Deus realmente vai cuidar de nós, que faz com que você tenha dificuldade de operar nas coisas mais simples da vida. O estresse de que eu vou morrer, as coisas estão complicadas, a crise vai detonar, amém, e tudo mais, e você perde a confiança no Deus que é teu Pai, que vai cuidar de ti, você começa a ficar ansioso, e aí você começa a bater o pino nas coisas mais simples da tua vida. E ele reafirma, eu confio que o anjo apareceu para mim, todo mundo vai estar bem, todo mundo está salvo e tranquilo, nem um fio de cabelo, esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele diz, nenhum fio da nossa cabeça cai sem o consentimento dele. Nós temos um bom Pai no céu. No momento que isso está resolvido, agora, meus irmãos, vamos comer. Amém. No momento que isso não está resolvido, toda a nossa vida prática vai para o lago abaixo. Nós estamos trabalhando errado, comendo errado, fazendo um monte de coisa errada, porque nós ainda não resolvemos essa situação da segurança de dizer assim, Deus está contigo, Ele vai dar tudo bem. Deus está contigo, meu. Não te estresse. Amém? Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te levar a bom termo o que Ele prometeu na tua vida. Por pior que sejam as tempestades, pior que seja, finca o teu pé na rocha. Amém? Finca o teu pé na rocha e senta ao redor da mesa e coma. E olha o que eles fizeram, no meio do caos. Tendo dito isso, tomou um pão e tendo dado graça. Eu imagino a cena. O navio já estava meio assim, né? Ele já tinha jogado a armação para fora, ele já estava todo torto. Eu não sei se o navio devia ser grande, tinha 276 pessoas. Amém. Não sei quanto, tá? Mas pensa bem, o navio já estava torto, tinha sido assolado por tudo, estava levando, estava indo para onde ia. Amém. Aí Paulo para tudo e diz, nós vamos orar e comer, e ter uma refeição. E nós vamos dar graça a Deus e vamos nos alimentar. Meus irmãos, amém. Nós precisamos ser capazes de fazer isso nessa hora. Essa é uma das palavras de Deus para nós. Onde você para tudo, amém. E eu creio que existe essa comida natural, que você precisa comer direito,
Eu creio nisso. Quantos de vocês, estressados por tal, começaram a ter problemas porque estavam comendo todo torto? Amém. Problema de saúde por causa de comida. Olha isso. Aí come porcaria, come coisa correndo, come. E nós precisamos saber por quê. A ansiedade nos faz, a insegurança, a incerteza de saber que Deus vai cuidar de nós e no final do dia Ele vai cobrir a nossa vida, nos faz botar a mão em algumas coisas. E nós mesmos estamos nos autodetonando. Nós estamos nos autodetonando. E a visão apostólica nessa hora é o seguinte: o que você pode fazer? O que você pode fazer? Crede no Senhor, que você vai estar seguro. Deus, o que Ele disse? Não adianta você ficar estressado. Deus prometeu, não vai um fio de cabelo vai cair. No momento que fé entra no teu coração, paz entra no teu coração. Esse é o primeiro aspecto. Crê no Senhor e você vai estar seguro. Ok? Segunda coisa. O que você pode fazer nessa hora? Nada. Mas você precisa comer. Então vamos comer. E aí, tendo dito isso, tomando pão, deu graça na presença de todos, depois começou a comer. Todos, o que aconteceu? Ânimo começou a ser restaurado. Que bênção meus irmãos. Quando nós seguimos a voz de Deus, e nós somos capazes de não complicar a voz de Deus, não complicar nosso Deus, e aceitar a loucura da pregação muitas vezes. Que bênção é poder, porque o que acontece? Esse ato de eles começarem a comer estabeleceu neles confiança de que Deus ia cuidar, foi um ato de fé. Confiança de que Deus ia... ok, tá bom. Aí eles estavam soluçando. Sabe como é uma criança que está chorando. Aí ele fica soluçando 3 vezes mais, depois de ter parado, ele parece que não consegue. Tá bom. Aí vamos papar. A prova de que eles começam a comer é que eles acertaram esse lado da confiança em Deus. Ok, Deus vai cuidar de mim. O fato de que nós podemos acordar de manhã e viver a vida no meio desse caos, nos alimentarmos, sermos educados uns com os outros, comermos, amém. Andarmos em perdão, louvarmos a Deus, fazemos a vida básica, é a prova de que nós estamos descansando, que Deus vai cuidar de tudo. Cobraram ânimo, se fizeram a comer, e olha o que diz o versículo 38, refeitos com a comida. Tem algo, amém, que eles, energia, vida, força entrou no coração deles. E eles começaram a trabalhar de novo. Olha o que eles começaram. Começaram a aliviar o barco, o que aconteceu? Agora, em vez de eles serem peso no processo, eles começaram a trabalhar. Porque a energia voltou, eles se reposicionaram, ouviram a voz profética e Deus começou a entrar em cena. Deus nos ajude nessa hora, meus irmãos. Essa é a minha palavra nessa manhã. Nós vamos comer nessa hora. Você é capaz de comer no meio desse caos? O que essa palavra significa? Você é capaz de separar as coisas, o estresse todo, e realmente reforçar a tua confiança em Deus ao ponto de dizer assim, amém, vamos fazer o que tem que fazer. Amém. Nós vamos nos alegrar em Deus, nós vamos seguir vivendo a nossa vida. Nós vamos investir no nosso casamento, nós vamos investir nos nossos filhos, nós vamos fazer o que tem que fazer. Por quê? Qualquer coisa extra que faltar, Deus vai ter a iniciativa, é Ele que vai vir. Amém? Comeram o suficiente até que se satisfizeram. Em algumas palavras, algumas traduções diz, eles foram fortalecidos e encorajados. O que nós precisamos nessa hora? Que só vem de você definir isso. Por isso que eu acho interessante que a nossa fé em Deus, ela tem que ser provada. Então, pensa bem,
A tua confiança em Deus, qual é a prova de que você vai descansar, que nenhum fio de cabelo vai... É tu comer essa refeição. Deus não pede muita coisa de nós. Nós é que complicamos. Descansa, não anda ansioso e desfruta esse momento que eu separei para ti. Eu coloquei uma mesa na presença dos teus inimigos. E nós estamos no meio dessa situação. Amém? Nós estamos no meio dessa situação. Vozes, capitão do navio, piloto, mestre do navio, centurião, presos, tormenta, mar. E a voz de Deus, a voz profética vem nesse lugar. Mas ele vem, você percebe? Ele vem com essa realidade. Você precisa confiar em Deus nessa hora. Essa é a número 1. Você precisa ter fé em Deus. Deus precisa restaurar em nosso coração de novo a capacidade de, refeitos pela nossa confiança em Deus, botarmos a mão no arado de novo. Em fé. Hebreus 11:6 fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e Ele é galardoador. Deus quer restaurar em nosso coração essa equação risco-retorno. Não existe galardão sem fé entrar em cena. E o que nós estamos fazendo, a pressão desse navio foi ao ponto de eles ficaram afundados pela pressão, ao ponto que eles não queriam nem mais se mexer. Amém? Eles perderam o ânimo. Deus quer restaurar o ânimo na nossa vida de novo, para você voltar a crer em Deus. E crer em Deus, amém. Crer em Deus para soluções, amém. Fora do comum, amém. Crer em Deus, amém. Crer em Deus, amém. Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele recompensa, Ele é, amém. Aqueles que colocarem em Deus e restaurarem essa possibilidade, Deus vai vir e vai restaurar essa realidade. No reino de Deus, meus irmãos, como eu disse, nós estamos concluindo, no reino de Deus, Deus recompensa a tua fé. Nós precisamos voltar para essa realidade. Você precisa restaurar a tua confiança em Deus, comer, te alimentar. Amém? Eu digo comer comida física. Amém? Tinha um monte de coisa que eu ia falar nessa área. Acho que nós temos que trabalhar um pouco nessa área. Amém? Mas comer comida física, comida espiritual, para refazer a nossa vida. E aí o que acontece? Começar a operar em fé e começar a crer de novo. Botar a mão no arado. Amém? Trabalhar com Paulo nessa hora aqui, né? Amém. Eles entraram no jogo. E você sabe o milagre que Deus fez ali na vida deles. Qualquer coisa diferente disso, Deus vai visitar você. E eu creio, meus irmãos, que se nós somos fiéis à informação que precisar para você fazer alguma coisa diferente na tua vida, não vai vir de ti, vai vir de Deus. Deus vai falar com você. Amém? Mas é esse coração de descanso em Deus, alimentado, sólido, animado, cheio de convicção, é que posiciona você para ouvir o que Deus tem a fazer, os próximos passos. Amém? Então que Deus nos abençoe. Amém? E eles também foram parar numa ilha, foram recebidos super bem, amém? Encheram o navio com as necessidades que eles precisavam. A gente sempre para no vale da bênção, né? No fundo. Amém? É ou não é verdade? Amém? A gente sempre vai, Deus sempre dá uma curva e você está sempre caindo no vale da bênção. Amém? Então confie em Deus nessa hora, meu irmão. Amém? Glória a Deus.